Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente. Olá, meus amigos e minhas amigas, você que já está acostumado a toda semana acompanhar aqui o nosso podcast, o nosso Francamente. Aqui quem fala com você é o deputado Marcelo Ramos, e essa semana nós vamos tratar de uma forma bastante franca de um tema muito afeito a mim, por conta de ser um deputado federal do estado do Amazonas, mas também um tema muito importante para o país, que precisa de equilíbrio regional, que precisa de desenvolvimento de atividade econômica numa região tão importante como a Amazônia e, acima de tudo, precisa de que as atividades econômicas aqui implantadas tenham coordenação com uma política de preservação da floresta. Então, hoje o nosso tema é Zona Franca e Preservação da Floresta. Voltamos já. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente. Como eu disse na abertura, hoje nós vamos falar de Zona Franca e preservação da floresta amazônica. Mas eu quero começar esse nosso papo muito longe do Amazonas. Quero começar esse nosso papo lá da China, onde eu acabei de voltar de uma missão oficial representando a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Nós fomos convidados para dialogar com a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Popular da China e com o presidente do Tribunal Popular da China. E passei por 4 cidades na China. Primeiro Pequim, depois Guangzhou, onde visitamos a sede do Alibaba e o Centro de Formação Técnica da Huawei, Wenzhen e Xangai, que é uma cidade cosmopolita impressionante o que existe na cidade de Xangai. Mas nessa nossa conversa, de toda essa viagem, eu quero extrair um ponto dessa conversa, que foi um encontro, um almoço que nós tivemos com a delegação da Embaixada do Brasil em Pequim. Entre os membros da delegação estavam o ministro Celso de Tarso, que antes de ir para Pequim atuava em nome do Brasil na Organização Mundial do Comércio. Ao saber que eu era um deputado federal do Amazonas, e de Manaus especificamente, o ministro imediatamente me fez um apelo, relatando que na defesa que a diplomacia brasileira fazia na OMC, quando houve uma denúncia da lei de informática brasileira, e no Brasil existem 2 leis de informática, uma lei de informática para a Zona Franca e uma lei de informática para o resto do Brasil. A decisão final foi condenar a lei de informática para o resto do Brasil, e por isso ela está sendo revista, e manter a lei de informática da Zona Franca de Manaus, porque a MC foi convencida do argumento de que ela era um instrumento importante de preservação da floresta. Mas o embaixador Celso de Tarso me relatava a dificuldade de fazer esse convencimento do ponto de vista legal, posto que a lei que trata, a lei de informática da Zona Franca de Manaus, ela não faz nenhuma referência ao meio ambiente. E, portanto, eles entendem da necessidade de colocar entre os objetivos da lei a preservação da floresta amazônica. Imediatamente liguei para a minha assessoria, ainda de Pequim, liguei para a minha assessoria em Brasília, para pedir a elaboração de uma minuta que inclua na lei de informática da Zona Franca de Manaus e também no próprio decreto-lei, hoje lei, a partir da Constituição de 88, da Zona Franca de Manaus, um artigo definindo que entre os objetivos dessas leis estão a preservação da floresta amazônica. Essa minuta vai ser entregue para mim na semana que vem e nós vamos trabalhar com um conjunto de líderes partidários para aprovar a urgência desse projeto e, a partir da aprovação da urgência, garantir que, com celeridade, a gente consiga expressamente incluir no texto da lei da Zona Franca de Manaus e no texto da lei de informática da Zona Franca de Manaus a preservação
da floresta amazônica como um dos objetivos desse modelo de desenvolvimento regional. Essa era a primeira parte do nosso primeiro bloco do podcast Francamente. Vamos dar aquele intervalinho para tomar uma água e voltamos já. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente. Já tomamos aquela aguinha, demos aquela respirada e agora vamos voltar para o nosso segundo bloco do podcast Francamente, hoje falando sobre Zona Franca de Manaus e preservação da floresta amazônica, preservação do meio ambiente. Relatei no primeiro bloco que estamos concluindo uma minuta para incluir entre os objetivos da Lei de Informática da Zona Franca e da própria Lei da Zona Franca a proteção da floresta amazônica. Mas, por conta da condenação da OMC da Lei de Informática Nacional, o Brasil foi obrigado a fazer uma revisão nessa Lei de Informática Nacional. O governo federal anunciou que enviaria uma medida provisória, até agora não enviou, e o deputado Marcos Pereira, do PRB de São Paulo, apresentou o projeto de lei 4805, que tem como relator o deputado André Figueiredo, fazendo a revisão da Lei de Informática Nacional para adequar a nossa lei às regras da Organização Mundial do Comércio. Nós abrimos diálogo tanto com o relator como com o autor da proposta, reunimos com eles, presente na reunião, diretores do CIEAN, da FIEAN, diretores do CIDIA, do Instituto de Tecnologia, que é o CIDIA, e também da AFICAM, que é a associação que representa os componentistas da Zona Franca de Manaus, para garantir que as alterações na Lei de Informática Nacional não criassem impacto nas indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque hoje as leis são espelhos. Os mesmos benefícios que existem para fora da Zona Franca existem para dentro da Zona Franca. Entendo uma revisão na lei nacional, ela pode desestimular a produção de componentes de informática na Zona Franca de Manaus. E quero lembrar que aqui nós temos várias fábricas de placas, de carregadores, de baterias, de celular, de componentes, de carregadores de notebook. Então, é com esse setor do polo industrial de Manaus que nós precisamos ter muito cuidado quando da revisão da Lei de Informática Nacional. E quero anunciar já aqui que chegamos a um acordo no texto, um acordo que preserva as empresas no polo industrial de Manaus, com o objetivo final sempre de preservar os empregos dos amazonenses, os empregos de milhares de pessoas que trabalham em empresas como a Unicoba, como a Salcomp, como a Inventus e como várias outras indústrias componentistas aqui do polo industrial de Manaus. Mas aproveitamos esse diálogo para incluir na Lei 4805, no PL 4805, duas medidas muito importantes também para a utilização dos recursos de P&D. Conseguimos garantir a inclusão de uma medida que permitirá a construção de prédios, de laboratórios, de institutos de pesquisa, com os recursos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento gerados pelas indústrias que se instalam aqui na Zona Franca e ficam obrigadas a destinar um percentual dos seus ganhos para pesquisa e desenvolvimento, e também garantimos que as universidades públicas poderão ter acesso a esses recursos. Então, estamos aqui em Brasília, atentos permanentemente em tudo que envolve a Zona Franca de Manaus e os interesses do povo do Amazonas. Quando a gente defende o polo de componentes, nós não estamos defendendo as empresas, não estamos defendendo o chip ou o carregador ou a bateria. Nós estamos defendendo os empregos dos manauaras. Nós estamos defendendo o direito do cidadão que trabalha nessa empresa de comer, de sustentar sua família com dignidade.
e, acima de tudo, nós estamos também defendendo os recursos que essas empresas geram para a receita do governo do estado do Amazonas. Seguimos assim, lutando em defesa dos interesses do povo do Amazonas e do povo de Manaus. Encerramos o nosso segundo bloco do podcast e voltamos já para concluir o nosso terceiro bloco e dar aquela dica cultural de toda semana. Voltamos já. Francamente, deputado. Seja franco, deputado. Francamente, deputado. Francamente. Olá, estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do podcast Francamente e para no final dar aquela dicasinha cultural que a gente faz toda semana. Esse último bloco nós vamos usar para analisar alguns impactos do pacote Mais Brasil, que foi um conjunto de 3 propostas de emenda constitucional que o governo federal apresentou para enfrentar essa questão da crise econômica e do pacto federativo no nosso Brasil. E eu quero destacar aqui do pacote Mais Brasil 2 itens que eu julgo bastante importantes para a Zona Franca de Manaus. Na verdade, 3. O primeiro foi a decisão do governo federal de excluir a Zona Franca de Manaus do corte de subsídios fiscais. Haverá um corte linear de todos os subsídios fiscais, de todo o gasto tributário que existe no Brasil, mas a Zona Franca de Manaus foi excluída desse corte. É importante registrar isso, porque isso significa, e nós precisamos reconhecer, uma confirmação do compromisso do governo federal com a preservação da Zona Franca. Mas tem 2 outros aspectos constantes no pacote Mais Brasil importantes para nós. O primeiro é a ideia de que, com a reforma tributária, se estabeleça um IVA dual, um imposto sobre valor agregado, também chamado na PEC 45 de imposto sobre bens e serviços, mas que não seja um imposto único, como o que está na PEC 45, e sim seja um imposto dual, ou seja, um IVA federal e um IVA estadual. Isso permitirá ao Amazonas continuar tendo a capacidade de oferecer incentivos fiscais estaduais para que as empresas do polo industrial de Manaus se instalem aqui. Lembrando que alguns segmentos da indústria não são viáveis no Amazonas apenas com os incentivos da Zona Franca de Manaus. Eles também precisam de incentivos de ICMS para aqui se instalarem. Se nós tivermos um IVA nacional, você acaba o ICMS e, obviamente, algumas empresas sairiam de Manaus porque tornaria inviável a sua operação aqui. E um segundo aspecto bastante importante diz respeito à proposta do governo, dentro dessa ideia de um IVA dual, de unificar o IPI com o PIS e COFINS. A unificação do PIS e COFINS com o IPI ela é muito importante para os cofres do governo do estado do Amazonas, porque como o PIS e COFINS são contribuições e não impostos, o governo federal fica com tudo. Unificando o PIS e o COFINS com o IPI, como o IPI é imposto e não contribuição, há uma distribuição entre todos os entes federativos. Então, essa é uma medida muito importante que aumentará a arrecadação dos estados e dos municípios, portanto, do estado do Amazonas e de todos os municípios do interior do estado. Salvo algumas ressalvas que eu tenho em relação ao pacote, eu quero listar esses 3 itens que eu julgo que são itens muito importantes aqui para a nossa região. Mas quero concluir esse nosso podcast de hoje fazendo uma reflexão que eu sempre faço quando falo de Zona Franca. E essa reflexão ela parte de 2 premissas. A primeira é de que nenhum país de dimensões continentais como o nosso, com desigualdades regionais tão profundas, pode abrir mão de políticas de desenvolvimento regional, pode abrir mão da possibilidade de dar subsídios para que a indústria se instale em locais em que, sem os subsídios, ela não teria viabilidade econômica. A distribuição mínima da indústria no território nacional ela é fundamental para o nosso sistema federativo, porque a indústria é a atividade que mais agrega valor, a indústria é a atividade com maior massa salarial e a indústria é a atividade com maior cadeia de atividades. Para você ter uma ideia, só para ficar nesse exemplo, por conta da Honda estar instalada em Manaus, existem outras 36 empresas instaladas em Manaus, porque a indústria precisa de uma grande cadeia de componentista. Essa é a primeira constatação. A segunda constatação
é a constatação de que nenhuma indústria no mundo moderno se sustenta eternamente, única e exclusivamente em incentivo fiscal e em barreira comercial. Nós temos que nos preparar para o futuro. E nos preparar para o futuro é buscar investimento em infraestrutura logística, porto, estrada, energia, telecomunicação, que são muito precários no Amazonas e aumentam o custo do Amazonas. E, por outro lado, nos preparar para termos uma indústria mais identificada com as nossas vocações naturais e uma indústria que dependa menos de infraestrutura logística. E aí eu olho para o futuro e vejo o futuro da Zona Franca de Manaus com a ampliação do atual mix de produtos de 2 rodas, de eletroeletrônico, de componentes, de concentrado de refrigerantes, para que a gente amplie para a bioindústria, os biocosméticos, os fitoterápicos, a indústria do peixe, o concentrado das nossas frutas regionais. É preciso um grande investimento em pesquisa aplicada para que, efetivamente, esse sonho vire realidade. E a segunda indústria do futuro tem uma experiência muito interessante lá no CIDIA, que é o Centro de Pesquisa que utiliza recursos de P&D da Samsung e que produz aqui, em Manaus, o software de praticamente todos os celulares de sistema Android do mundo. Essa indústria de software, ela pode ser o futuro da Zona Franca de Manaus, porque ela é alocacional. Para transferir um software para o mundo, você não precisa de porto, nem de estrada, nem de porto, nem de estrada e nem de aeroporto. Você precisa de internet e de nuvem. Não essa nuvem que a gente vê por aí, né? De nuvem, essa nuvem que a gente fala quando fala de sistema de telecomunicações. Então, investir na bioindústria, investir na indústria de software pode garantir sustentabilidade no futuro para o polo industrial de Manaus. Estamos caminhando aqui para o fim. Quero desde já deixar um abraço para você, mas antes de encerrar, sempre aquela nossa dica cultural. Eu estou encantado com o livro. Eu nunca achei que você pudesse se divertir e ter uma leitura agradável num livro de economia. Sempre li economia muito mais por obrigação do que por satisfação, né? Mas encontrei um livro, e quero dividir com vocês, que faz a gente ler com alegria e aprender economia com alegria e como entretenimento. Quero terminar deixando essa dica para você. O nome do livro é Crash. Crash, uma expressão em inglês. O título é Crash, uma breve história da economia. E não é escrito por um economista, talvez por isso seja tão bacana de ler. É escrito por um repórter, por um jornalista especializado em economia, que é o Alexandre Versignazi. Portanto, Crash, uma breve história da economia, com Alexandre Versignazi. Vale muito a pena ler para quem quer aprender economia de uma forma divertida, muito bacana, mais como entretenimento do que como obrigação. Pessoal, encerramos esse nosso novo podcast. Quero deixar o meu abraço para todos. Semana que vem temos um novo encontro e bom restinho de semana para vocês. Um grande abraço do Marcelo Ramos no nosso podcast Francamente. Deputado. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente, deputado. Francamente.